Queridos irmãos, queridos amigos, encarnados, desencarnados, agradecemos a oportunidade que a nossa querida amiga Maria Bernadette nos deu, convidando-nos para trazer essa mensagem da noite de hoje. Nós queremos agradecer a todos pela presença, queremos agradecer todos os pensamentos queridos que aqui vieram nesta hora, nesta casa de amor, para que possamos orar por nós mesmos, por nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, vizinhos, a nossa comunidade, nosso estado, nosso país e toda a humanidade que nesta hora está passando por este momento de grande dificuldade. Que o nosso coração, aqui presente, juntos, que nós possamos nesta noite elevar o nosso pensamento ao mais alto e pedir a Jesus que tenha misericórdia da humanidade inteira, que todos que aqui estão possam sair daqui confortados, com seu coração confortado, com a sua mente fortalecida no bem, com seus sentimentos voltados para o bem. Partimos de um princípio de que todos nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus para progredir. E a oportunidade que todos nós temos é de encarnarmos e trabalharmos para o nosso progresso e progresso de todos aqueles que estão conosco na caminhada. Por isso nós estamos aqui. Todos nós que estamos habitando o planeta Terra, estamos neste momento fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Porque isto foi a mensagem que nós trouxemos em cada coração, cada pensamento e cada sentimento. E aqui viemos para cumprir a nossa tarefa. Esperamos em Jesus que cada um de nós possa cumprir a nossa missão, a nossa tarefa aqui na Terra, fazendo o melhor possível, dando de nós o melhor possível na construção para o bem de todos. Então, o tema que nós trouxemos, que foi pedido pela nossa querida Maria Bernadette, é sobre a vida futura. E nós, então, nosso estudo aqui, ele tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras póstumas, aquele capítulo da vida futura, também o Livro dos Espíritos, as questões 958, 959 e seguintes, o Céu e o Inferno, capítulo 7, as penas futuras, e o Código da Vida Futura. Então, são esses livros que nós estudamos e uns outros aí. Nós só damos essa referência para aqueles que estiverem interessados em ver um pouco mais, tem aí a referência para o estudo. E nós, então, vamos pensar sobre a questão da vida futura. Como surgiu essa ideia? Como é que isso existe? Nós temos essa capacidade, esse conhecimento, ou nós não sabíamos, ou não sabemos como nos colocar no mundo em relação ao futuro ou ao passado? A doutrina espírita veio nos esclarecer sobre isso. E essa ideia de vida futura, nós temos um texto aqui que diz o seguinte: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Então, os judeus, eles tinham uma ideia imprecisa, mas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus eram recompensadas com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com a vitória sobre os seus inimigos. Então, o olhar deles era um olhar apenas para a questão material.
Mas nós vamos observar que no íntimo de cada criatura, lá no fundo está escrito isso, que nós estamos aqui e vamos adiante. Chegamos aqui porque viemos de um outro patamar. Então nós já viemos de lá, desse mundo espiritual, habitar este mundo material para voltar a este mundo espiritual. Essa questão está posta. Todos nós temos essa sensibilidade, essa percepção. Lá no fundo, nós temos essa percepção. Tanto que todas as religiões cristãs, elas falam, né? Elas falam dos que morreram, dos mortos. Elas falam que vão para o céu, ou vão para o inferno, ou vão para outro lugar. Então, tem isso na ideia das pessoas. A doutrina espírita, ela veio esclarecer esses pontos, né? Então, nós vamos observando que Deus nos criou simples de reconhecimento para que nós pudéssemos alcançarmos a perfeição. E para alcançarmos a perfeição é preciso trabalhar externamente para construir internamente. Nós estamos trabalhando para ajudar os outros. E quando nós estamos trabalhando para ajudar os outros, quem são os ajudados? Somos nós mesmos, no nosso coração, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos. Então, temos que colocar diante de nós a vontade de ajudar, de servir, de fazer o bem àqueles que estão conosco na nossa caminhada. E assim, nós vamos angariando esforços, vamos angariando forças íntimas para superar dificuldades que vamos encontrar pelos caminhos. Todos nós vamos passar por dificuldades, mas todos nós também vamos alcançar a felicidade. É através do nosso esforço que nós vamos encontrar a felicidade que todos nós buscamos. Queremos todos sermos felizes e vamos ser felizes quando nós estivermos no caminho do amor, da paz, da tranquilidade, da serenidade, da compreensão, do respeito ao outro, do fazer o bem. É isso que nós precisamos introjetar na nossa consciência, no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso querer. E aqui temos um texto de João, do capítulo 18, do versículo 36, que diz assim: respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala isso, o meu reino não é deste mundo, ele já colocou que há um outro reino, que há um outro mundo. Que mundo é este? Onde está este mundo de que Jesus fala? E ele vai provar que esse mundo existe. Tanto que ele estava na terra, trabalhando, ajudando, fazendo bem a todas as criaturas que ele encontrou pelo caminho, e ele partiu para o mundo espiritual e voltou para ficar com os apóstolos durante aquele tempo, orientando como eles iriam prosseguir adiante. Na hora que estavam todos desesperados, porque o grande mestre tinha partido, tinha deixado o corpo. Onde ele foi? Para o mundo espiritual. De onde ele veio? Veio do mundo espiritual. Veio para mostrar para nós, nos dar essa lição de que a vida continua. E durante todo esse tempo de 2021 anos, que nós estamos trabalhando nessas questões todas, muitos de nós não acreditamos. Achamos que não existe nada, o que existe é só aqui na matéria e morreu, acabou. Mas não acabou. Então, muita gente volta para o mundo espiritual, fica muito surpreso,
porque ele viu que ele perdeu o corpo, ele não tem mais essa densidade do corpo físico e continua vivo. Porque nós somos quem? Nós somos espírito. E nós estamos encarnados. Temos essa carne que nos leva para cá e para lá, e a gente pode mexer com as questões materiais. Que o espírito, não, no momento, não pode. Porque está no outro plano. Então, nós passando a conhecer tudo isso, nós passamos a olhar para a vida com outro olhar. O olhar do materialista não é o olhar do espiritualista. E não é o olhar do espírita. Do espírita verdadeiro, aquele que compreende a doutrina espírita e aceita ela como ela é e faz o esforço para se melhorar. Porque às vezes a pessoa está na doutrina espírita, participa das coisas, mas não está. O espiritismo não está nele. Tanto que o pensamento dele é completamente diferente. Ah, mas eu não posso deixar isso. Ah, mas eu não posso deixar aquilo. Ah, mas eu não posso deixar assim. Então, a pessoa não para pensar. A doutrina espírita, ela veio esclarecer para todos nós que a nossa vida vai continuar. Então, se a vida vai continuar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a nossa tarefa, aquilo que nós trouxemos conosco para resolver. E o que é que Jesus veio nos ensinar? Jesus veio nos ensinar que nós precisamos amar a nós mesmos primeiro, porque quem não tem não dá, só se dá o que se tem. Se nós não nos amarmos, como é que nós vamos amar os outros? Se nós não temos amor em nós. Então é preciso que a gente se ame, é preciso que a gente se perdoe, é preciso que a gente se coloque à disposição do Pai Maior para que a gente possa ir adiante. Nós estamos nesse momento com essa dificuldade imensa que todo mundo sabe. Como estão os corações? Qual é a pergunta que nós estamos fazendo para nós mesmos diante desse impasse que se está? Diante dessa multidão de falas que se apresentam? Qual é o nosso raciocínio, o nosso pensar em relação a tudo isso? E como nós estamos lidando com a questão da oração, da prece, da súplica, porque esta hora é hora de súplica. Vamos suplicar a Deus, sim. Não é, não adianta, ou então, que bobagem, nada disso. Nós estamos num tempo de muita seriedade. Não é brincadeira. Não podemos ter o nosso pensamento vazio e achar que não importa, ou então que qualquer coisa que se faça não tem valor. Tudo que nós estamos fazendo tem valor. E nós precisamos nos esforçar para fazer o bem, o pensamento bom em direção a todos. Em direção a todos, não é a uns, é a todos. Mas está fazendo errado. Pensa no bem em relação a essas pessoas. Porque quando você está pensando no bem em direção a essas pessoas, pode ser, não vou dizer que vai ser, mas tem uma chance de mudar de pensamento. Porque se uma pessoa faz um negócio errado e todo mundo se dirige para ele com um pensamento ruim, imagina o que vai acontecer. Olha um monte de energia negativa batendo na própria criatura, que já está atordoada, porque já está fazendo coisa errada, está atordoada. Então nós precisamos fazer o quê? Mandar pensamentos positivos, pensamentos de amor, que achem o caminho certo, que caminhe para o lado do bem, que alcance a vitória. Porque a vitória de muitas dessas pessoas é a vitória de todos nós. O nosso pensamento, o nosso sentimento tem que ir na direção dessas criaturas para o bem. Não podemos perder nosso tempo pensando no mal, desejando o mal, falando coisas desconexas. Nós não sabemos, a gente não sabe. Porque o conhecimento que nós, como um todo, temos é da aparência. É o que nós estamos vendo na frente, essa fachada. Mas o que tem atrás da fachada, nós não sabemos. Então nós precisamos orar a Jesus, porque Jesus sabe. Ele sabe o que é que está acontecendo, por que nós estamos passando por essa situação. E nós
Muitos de nós pedimos para estar aqui nessa época, para ajudar, para proteger muita gente, para auxiliar muita gente, para fazer uma vibração aqui, material, na Terra, para fortalecer o ambiente. E o que a gente faz? Começa a reclamar. Nós não podemos reclamar, não estamos em tempo para reclamação. Estamos no tempo de oração. Vamos melhorar dentro de nós o máximo que a gente puder para fazer o bem. Vamos levar nossa mensagem de amor a essas pessoas, orientar nossas crianças, observar o que estamos fazendo, para que lado nós estamos caminhando, o que é que realmente nós queremos, para que possamos nos fortalecer neste amor de Jesus. Então, quando ele mostra isso, ele mostra que o reino não é deste mundo, que o reino dele não é deste mundo, ele está mostrando que tem esse outro reino e que nós precisamos também conhecer esse outro reino. E como é que nós passamos a conhecer? A partir do momento que nós estamos estudando a doutrina espírita. Então, esse texto diz mais ainda: todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta. Por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Então, vamos chegando num ponto onde a gente passa a compreender realmente o que é que está acontecendo. O Espiritismo vem dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à vida melhor, que seus trabalhos neste mundo não se lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Então vejamos, muita gente acha que não, que nasceu, morreu e acabou. Mas vejamos, se a vida fosse assim, não haveria progresso. Porque como vai ter progresso se a criatura nasceu, aprendeu, se desenvolveu, cresceu, morreu e tudo acabou? Vejamos que não é isso. Porque se fosse assim, tudo que ele aprendeu acabou ali. E para frente, vai começar, quando ele nascer, ele vai começar tudo outra vez até ali novamente? Não. A lógica mostra que não pode ser assim. Então a criatura aprende, volta ao mundo espiritual, aprende lá também, pois volta ao mundo material para praticar aquilo que aprendeu e aquilo que ele tenta corrigir e vai adiante. E assim vai sendo o progresso do mundo. O mundo vai progredindo à medida que nós vamos progredindo também. Hoje, nós estamos num progresso muito adiantado em vários ramos da ciência, mas nós estamos com uma dificuldade muito grande, que é a questão moral da criatura. A criatura se afastou da questão moral. Nós estamos vivendo um momento grave, e este momento é grave por causa da questão moral das pessoas. As pessoas abandonaram os conceitos que foi colocado lá do começo da vida do homem, do ser. Eles foram torcendo pelo caminho e muita gente foi se afastando daquilo que aprendeu, daquilo que ele tem conhecimento,
porque tanto está na cultura como está na própria criatura. Está em nós. Nós recebemos essa mensagem há 2.000 anos ou mais, que nós recebemos essa mensagem para caminharmos moralmente, fazer as coisas para o bem. E nós vamos abandonando à medida que vão aparecendo a modernidade, que dizem que é a modernidade. Não, mas isso é moderno, isso é novo. Isso é uma moda. A moda é assim, tem aquele tempo, tem tudo ali, depois daquilo tudo passa, começa outra coisa. E a lei de Deus é eterna, é imutável, é para sempre. Nós precisamos cumprir a lei de Deus. E quando nós afastamos da lei de Deus, nós vamos ter problemas, e graves. Então vamos buscar Deus para o nosso coração, para o nosso sentimento. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus e vamos caminhar para frente. Então vejamos. E aí, o que o homem possui? O que ele possui? Nós olhamos aqui um campo material, são as coisas materiais que nós temos, e o campo espiritual. Então veja só, nada do que é de uso do corpo, o homem, ele não vai levar. Ele não possui. O que ele tem para o uso material vai ficar aqui. O que é que ele vai levar? Ele vai levar tudo que é do uso da alma. E o que é do uso da alma? A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Ora, vejam, são essas três coisas: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, são esses três elementos que nós temos que ficar de olho nele. Em relação a nós, como é que estamos nessa questão? Estamos entendendo, estamos compreendendo, estamos nos esforçando? Todos nós somos capazes, todos. Não é só aqueles que a gente olha, mas fulano. Não, todos podem. Cada um de nós está situado num determinado lugar para desenvolver determinadas coisas. Às vezes a pessoa está numa situação aparentemente desfavorável, mas a questão moral ali está sendo trabalhada. E ele precisa estar atento nisso. Porque não é porque está numa situação desfavorável que aí ele vai fazer outra coisa mais errada ainda, não. Por que está ali? O que é que ele tem que aprender naquele ambiente que ele está? Assim como aqueles que estão lá nas alturas do poder, do saber, de tudo. O que ele está precisando aprender ali um pouco mais? Olha a questão moral. E tem inteligência, muito conhecimento. Cadê as qualidades morais? Então, vamos nos atentar para esse detalhe. Isso o que nos leva, isso que ele leva e traz consigo, o que ninguém pode arrebatar, e que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Porque quando a gente vai partir para o mundo espiritual, vai depender da nossa vibração. Qual é a vibração que nós estamos colocando em nós? Nós estamos fazendo bem? À medida que nós estamos fazendo bem, nós estamos rodeados de testemunhas. Todos nós somos rodeados de testemunhas. Estamos fazendo bem, essas testemunhas estão para o bem. Mas se estamos fazendo mal, com orgulho, com vaidade, com maledicência, com situações outras mais graves ainda, estamos rodeados de quem? Dessas criaturas. E quando nós chegarmos no mundo espiritual acompanhado dessas criaturas, aonde é que nós vamos? Permanecer com elas. Porque foi a elas que nós demos força. Nós temos que dar força àqueles que querem o bem, através do nosso sentimento e do nosso proceder. Vamos trabalhar no bem,
para poder ajudar a todos, não só a nós, a todos. Se todos estiverem bem, também estamos. Por isso, neste momento, vamos orar para Jesus. Vamos pedir misericórdia para a humanidade inteira. Não importa quem é quem, cada um vai cuidar de si. E nós vamos cuidar de nós, orando por todos, para que todos cheguem no bom caminho, num bom lugar. E ali diz, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Aquilo que acabei de dizer. Nos envolvemos com essas criaturas e é com elas que nós vamos chegar no mundo espiritual. Quando alguém vai a um país distante, ele vai mostrando um exemplo, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Claro, que não serve, não adianta. Você vai para um lugar, você sai de uma terra quente e vai para uma terra fria. Você não vai levar roupa de verão, você vai levar roupa de inverno, você vai usar lá. Porque o que você não vai usar lá, você não vai encher a mala para carregar peso sem interesse nenhum. Então, não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Claro, que não serve, não vai levar. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possa servir. Inteligência, conhecimento e as qualidades morais. E aí nós vamos lembrar aqui de Santo Agostinho, um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado a ouvir a santa voz aclamar-lhe. Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou. E Santo Agostinho disse, meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler-se nas notáveis confissões em que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu. Depois da morte de Santa Mônica, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me que nos espera na vida futura. Então, que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina provindoura. Isto ele fala no ano 386 depois de Cristo. Então você veja, a doutrina espírita veio em 1857, com o Livro dos Espíritos, lançamento. Então vejamos, dessa época, Santo Agostinho já estava falando da vida futura. Então nós, hoje, em 2021, precisamos colocar isso no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa vida, e compreender que nós estamos aqui de passagem, vamos fazer o melhor e vamos partir daqui para o mundo espiritual em boas companhias. Então vamos caminhando para o final da nossa conversa. E então trouxe um texto aqui, Anotações do Caminho, que é isso que nós precisamos ir fazendo até na nossa caminhada para o futuro. É de Dona Maria Dolores, do livro Caminho do Amor, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela diz o seguinte: sobre os riscos da jornada, na vereda transformada, em sombra pedindo luz, recorda que, em tuas mãos, os amparo aos próprios irmãos, brilha o ideal de Jesus. Age, auxilia, perdoa. Na essência, em toda pessoa, o amor plantado produz essa semente divina
que, se cultivada, germina para servir com Jesus. Dores, mágoas, desenganos são instrumentos humanos, formando as bênçãos da cruz, de vida, esperança e paz, pela qual encontrarás a redenção com Jesus. Coração, não vai sozinho. Entre as pedras do caminho, a que o serviço faz jus, no trabalho e no perigo, guarda esta nota contigo. O companheiro é Jesus. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos iluminar, nos fortalecer. A nossa noite com muita harmonia. E que possamos sempre estar com nossos pensamentos para o bem, buscando para o nosso coração o fortalecimento da luz, da esperança, da bondade, do amor e da vontade de servir. Que Jesus ampare a todos nós. Queremos agradecer a todos que aqui vieram nesta noite. Agradecer também a todos que vão nos ver, vão nos ouvir. Que essa mensagem do Cristo possa ir em cada lar, em cada criatura que esteja nos ouvindo, fortalecendo a sua fé em Deus, a sua coragem, para superar todas as dificuldades e ter certeza que Deus é nosso Pai, que Jesus é nosso Mestre e que esses mentores, esses guias espirituais de todos nós estão trabalhando firmemente para que nós possamos dar um passo adiante. Que a misericórdia divina nos ampare. Agradeço a todos. Que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada.